Oi, gente, tudo bem? Mais um SBDcast. A nossa mesa agora está composta pelos super especialistas em câncer de pele, nas pintas. A gente vai comentar tudo que vocês precisam saber. Quais são as formas mais comuns de câncer de pele, Felipe? Então, existem dois grandes grupos de câncer de pele. O mais famoso deles é o melanoma, que é o câncer mais agressivo, e os carcinomas, que são os mais comuns. Então, entre os carcinomas, existe o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Eles se manifestam de diferentes formas, como nós falaremos adiante. Tá. E como que é cada um, assim? Então, se eu tenho uma pinta, ou se eu tenho uma ferida, ou se alguma coisa me coça, o que chama atenção para eu imaginar que eu possa ter um câncer de pele e precise procurar um dermatologista? Então, é importante dividi-los em dois grandes grupos, pois a maneira que eles se manifestam é muito diferente. Então, até vou deixar melanoma para a doutora Michele abordar, mas com relação aos carcinomas, então mesmo o basocelular, ele possui diferentes formas clínicas. Então, o que significa isso? Ele pode se manifestar de diferentes formas. Então, a forma mais comum chama-se nodular e ele manifesta-se como, entre aspas, um carocinho na pele. E muitas vezes o paciente, quando o carcinoma é muito inicial, parece uma espinha. Então, isso eu escuto toda semana no consultório. Era uma espinha e virou um carcinoma. Virou. Não, já era um carcinoma desde o início e ele no início se confunde. Mas o carcinoma basocelular tem múltiplas faces. Então, ele pode também se manifestar como uma mancha avermelhada, com uma leve descamação, que não vai embora. Né? Então, mancha avermelhada, todos nós vamos ter várias, mas agora, se ela é numa área exposta e não vai embora, deve sim tomar cuidado. E as formas mais agressivas, que são mais traiçoeiras. Então, o carcinoma basocelular infiltrativo, micronodular e esclerodermiforme, eles podem se manifestar de forma muito sutil, muitas vezes parecendo uma cicatriz, e às vezes o diagnóstico ele é mais tardio, com essas lesões um pouco maiores. Então, fundamental a avaliação com o dermatologista para que possa ser feita essa diferenciação, já que essas diferenças são fundamentais na escolha do tratamento, como nós falaremos a seguir. Até se a Karina quiser comentar sobre o espinocelular, que ele também tem essas diferentes formas. Né? Que são os pré-câncer. Isso, eu acho que é importante a gente atentar sempre para uma ferida que não cicatriza, uma lesão, uma bolinha nova que está crescendo. E a gente tem as ceratoses actínicas, que são lesões pré-malignas, são pré-câncer de pele. Elas têm uma chance, sim, de se transformar no carcinoma espinocelular, que é uma forma mais agressiva de câncer de pele que a gente tem que ter mais cuidado. E são aquelas lesões mais vermelhinhas, mais ásperas, nas áreas que a gente se expõe mais ao sol. A chance varia bastante nos estudos científicos, de 2% até 10% a chance de uma ceratose actínica se transformar no câncer de pele, mas se tratando o paciente com cremes, às vezes com alguns procedimentos como a crioterapia, tá tudo bem, né? Não precisa ter um medo, um pavor de aparecer uma ceratose actínica, mas ela deve ser acompanhada. Né? Então, feridas que não cicatrizam, bolinhas, lesões novas que vão crescendo ao longo do tempo, a gente tem que prestar mais atenção. E, Michele, o melanoma, como que a gente pensa em uma lesão mais perigosa para o melanoma? Bom, o melanoma é aquele câncer que aparece como se fosse uma pinta, né? O melanoma é o câncer da pinta, que é o câncer de pele mais perigoso, porque ele tem uma agressividade maior, uma capacidade de se espalhar pelo corpo ou fazer metástases, né? É muito maior do que o carcinoma basocelular e o espinocelular. As pintas, os que a gente chama de nevos, elas são muito comuns na população. Elas começam na infância, continuam aparecendo na adolescência, e aí a gente começa a prestar atenção, especialmente a partir da puberdade, em pintas que começam a se modificar. Então, se você tem uma pinta que muda de cor ao longo dos anos, que cresce, que começa a coçar ou a doer, se é uma pinta que é mais irregular, não é bem redondinha, tem os bordos mais irregulares, se é uma pinta diferente de todas as outras pintas que você tem, isso merece atenção e você deve procurar imediatamente o seu dermatologista. Numa fase inicial, o melanoma ele é quase 100% curável. Então, numa fase inicial, às vezes o melanoma não apresenta todas essas características de pinta irregular. Então, nas pessoas a partir de 25, 30 anos que apresentam uma pinta nova, que começa a crescer um pouco rápido, isso já é um sinal de alerta para a pessoa procurar um dermatologista, mesmo que uma pinta se apresente de uma forma aparentemente benigna.
Mas o ideal mesmo é que as pessoas procurem todos os anos o dermatologista para dar uma olhada, fazer um rastreio nas suas pintas, porque só o dermatologista é que vai saber se aquela pinta que você tem ou aquelas pintas são pintas benignas ou se podem, em alguma delas pode ser um câncer de pele, um melanoma. Deixa eu contar um caso prático para vocês que aconteceu comigo. Então, o paciente tinha vários nevos e eu sempre encontrava com ele na academia. Aí um dia eu cruzei com ele e ele falou, preciso ir lá. Sempre que as pessoas me veem, elas lembram, que vem a gente, eles lembram que tem alguma perebinha para mostrar, né? E ele tomava muito sol, todo final de semana na praia, surf, sempre muito queimado. Aí ele tinha ido há uns anos atrás, e eu fui olhar o prontuário, voltar em 1 ano. Já fazia uns 3 anos. Ele falou, deixa eu te mostrar essa daqui, mas essa daqui você já falou que não era nada. Quando eu olhei a olho nu, assim, eu já me espantei. Eu falei, não posso ter falado que isso não era nada. Aí peguei o nosso amigo dermatoscópio e era uma transformação maligna de um nevo. Então, antes era um nevo. Eu fiz a biópsia, a Liz Marie, que é a nossa patologista, olhou e ela achou o quanto era curioso que você via o nevo e o melanoma meio que saindo dali. Então, num momento, pode ser uma pinta inofensiva, mas isso pode se transformar de acordo com a sua genética, né? E de acordo com os seus hábitos de vida, principalmente. Então, não é assim, eu fui, eu vi que eu não tenho nada, que tá tudo bem. Então, é o que a Mi falou, a gente precisa ver e rever. E os pacientes que têm uma ceratose actínica, por exemplo, normalmente são várias, né? O que isso quer dizer pra gente? Que você já tomou muito sol na sua vida, que você já tem muitas células que foram mutadas, que sofreram mutação, alterações pela radiação, e que você pode ter um câncer de pele em andamento que a gente ainda não enxerga. Então, só você voltando para que você consiga pegar alguma coisa no início, né? E então fazer o tratamento precoce e curar. Mais ou menos 70% dos melanomas, eles aparecem como uma pinta nova, que a pessoa não tinha. Mas os outros 30%, eles aparecem em cima de nevos que já existiam, né? Pintas que a pessoa já tinha, que aparentemente, alguns anos atrás, que realmente não eram nada, mas acabam sofrendo essa transformação maligna. Isso pode acontecer. E todo mundo está sujeito a isso? Todo mundo. As pessoas de pele clara são mais suscetíveis porque não tem a melanina, que é o pigmento que dá cor à pele, como proteção. Então, são mais suscetíveis pessoas de pele clara, pessoas que tomaram muito sol ao longo da vida, que levaram aquelas queimaduras que a gente levava na infância, às vezes com bolha. Quem já fez bronzeamento naquelas camas de bronzeamento artificial, que são péssimas, né? Elas são proibidas. Proibidas. Câmeras de proibidas, gente. Preste atenção. Câmera de Estão bronzeamento. proibidas ainda. É uma confusão isso. Outra hora a gente pode falar desse assunto. Mas qualquer câmera de bronzeamento artificial é proibido. Além disso, também pessoas que já tiveram melanoma têm chance muito maior de desenvolver um segundo melanoma. Pessoas que têm um parente, especialmente de primeiro grau, que já tiveram um melanoma, também têm uma chance maior. E assim vão se juntando alguns fatores de risco, mas qualquer pessoa pode desenvolver um câncer de pele, melanoma ou não melanoma. E o que causa o câncer de pele? Bom, o principal fator causador do câncer de pele, tanto, eu vou falar do melanoma, daí o Felipe pode falar do não melanoma. O melanoma é a radiação solar, o principal fator, mas a gente sabia já que existiam essas relações familiares de melanoma, então se você tem um parente de primeiro grau ou mais de um parente, vai aumentando a tua chance de ter um melanoma. A gente não sabia exatamente qual era o fator, né, qual era o elemento genético ali que causava isso. Hoje em dia já se conhecem diversas mutações familiares que fazem com que a pessoa saiba que ela tem um risco maior para desenvolver um melanoma. Então, a genética, a exposição ao sol e provavelmente fatores ainda desconhecidos, né, que fazem com que, apesar da prevenção, os números de melanoma continuem aumentando, a incidência de melanoma continue aumentando ao longo dos anos. Mas bem conhecido e estabelecido são a radiação solar e os fatores genéticos. Eu cheguei a ler um artigo científico que falava que uma queimadura solar na infância, então aquele vermelhão, pode aumentar em até 16 vezes a chance de um câncer de pele. Então, antigamente a gente via as crianças todas vermelhinhas. Hoje na praia, graças a Deus, a gente já vê aquelas roupas com protetor solar específicas para criança, né? E Felipe, com relação ao câncer de pele que não é melanoma, os carcinomas, base espinocelular, qual é a principal causa do surgimento deles? Então, assim como o melanoma, a principal causa, isso comprovado por inúmeros estudos, é a radiação proveniente da luz solar, que também afeta a pele mesmo em dias nublados, claro que numa menor proporção.
Então, por essa razão, é fundamental o uso de protetor solar e outras medidas de fotoproteção diariamente, né? Especialmente, claro, em dias de maior exposição. Outros fatores de risco, bom, falando um pouquinho da genética, antes ela é menos estabelecida como no melanoma, no caso dos carcinomas, tanto básicos quanto espinocelulares, mas sem dúvida, pele clara, olhos claros, o que significa isso? A pele tem menos melanina, ou seja, tem menos proteção contra o dano do sol. Então, esse dano, que é cumulativo, ele acaba acontecendo mais cedo na vida. Então, a gente às vezes vê pacientes mais novos, que são ruivos, loiros, mas isso também acontece em pacientes com pele mais morena, né? Isso vai depender bastante desse grau de exposição. O que eu sempre digo para os pacientes é o seguinte: saiu da barriga da mãe, está valendo. Então, desde que nós nascemos, nós estamos sujeitos, estamos expostos. Isso é normal, faz parte da vida. A grande questão é se expor com responsabilidade. Então, não é para nós irmos viver na caverna, não é isso. Mas se for se expor, gosta de fazer esporte ao ar livre, há inúmeras medidas hoje em dia para que isso seja feito com responsabilidade, reduzindo o risco de melanoma e de carcinomas. E é o mesmo tipo de exposição que causa o melanoma e causa os cânceres não melanoma? Nas diretrizes americanas, né, tem uma frase lá que é muito interessante. É muito complexa essa relação do tempo, padrão de exposição com o aumento do risco. Então, sabe-se que está diretamente relacionado, mas tem vários estudos que sugerem exposições X, exposições Y. Mais curtas e repetidas ou mais intensas e agudas? Isso ainda é controverso. No caso dos carcinomas é mais controverso. Eu acho que no melanoma está mais bem comprovada essa relação da exposição aguda, o torrão, vamos dizer assim. De quem mora do curitibano, né? Ou de quem mora no interior e pega sol só no verão. Passa o ano inteiro coberto, vai à praia no verão, leva uma torrada. Ou várias torradas. Dia, né? Já vira Aí camarão. Volta, depois de um ano vai lá. Então essas queimaduras agudas aumentam a chance de melanoma. Então, os pacientes que não se... Você quer falar alguma coisa? Eu quero fazer um complemento que eu acho interessante, que a gente escuta também, né? Quem lida com câncer de pele, escuta todo dia ou quase toda semana, pelo menos no consultório, que quando nós fazemos o diagnóstico ou quando o paciente já chega com o diagnóstico, eles falam 2 frases, né? Bom, 3, a da espinha, que eu já falei. A segunda por que isso vai acontecer no meu rosto, né? Justamente no rosto, ou justamente no nariz, né? O nariz, devido à projeção, ele acaba recebendo mais radiação. Então, no caso dos vasos celulares, 30% são no nariz, né? Então, acredita-se que seja devido a essa maior exposição. Então, e a outra frase, eu já lembro, deu branco agora. Bom, eles falam muito, eu nem tomo sol, né? Isso a gente ouve. Mas eu não tomo sol. Mas já tomou muito sol, né? Depois eu lembro da outra. Lembrei, desculpa. A outra mas ele não coçava e não doía, né? Então, os carcinomas, apesar de nas campanhas sempre estar lá, se a pinta ou a ferida coça ou dói, na prática, a grande maioria não tem sintoma. Então, acho que isso é uma coisa que deve ser batido na tecla. Câncer de pele não dói. Pode doer, mas a grande maioria, não sei a experiência de vocês, eles não dói. Os carcinomas basocelulares, principalmente os basocelulares, eles não dói. O espino celular até às vezes dói mais, que eles crescem um pouco mais rápido e comprimem as estruturas abaixo na pele e essa compressão causa dor. Mas os basocelulares, em sua maioria, são assintomáticos. Ou assim, é uma coceira discreta, é uma dor discreta, não é algo intenso. É um prurido que se confunde com uma dor, né? Uma coceira... Isso. Eu vejo que qualquer coisa diferente que apareça na pele, a gente precisa ver, né? E como a gente vem falado em outros aspectos da nossa especialidade, não banalizar. Porque às vezes pode parecer um acrocórdon, que é uma verruguinha, e eu já vi vídeo de pessoal tirando em salão de barbeiro. Então, você pode ser um acrocórdon que você tirou e tudo bem, mas se tem um melanoma no meio daquilo ali, você vai descobrir um tempão depois, quando, né, você já perdeu todo aquele tempo de tratar uma lesão numa fase inicial. Só pegando o gancho no que foi falado, né, no outro podcast sobre esses cuidados, os pacientes não podem nunca permitir que as pessoas façam, por exemplo, laser em cima das pintas para clarear, ou laser de pelo em cima de uma pinta, ou então que tirem uma pinta e joguem fora, né? Todas as lesões têm que ser vistas por um médico, de preferência um dermatologista. Então, isso hoje em dia,
as pessoas têm tido menos cuidado com isso, né? Por causa de profissionais que se apresentam como capacitados para cuidar de tudo na pele, inclusive das pintas, e isso é uma coisa gravíssima, porque pode ser um melanoma e a pessoa depois só vai descobrir que era um melanoma quando é muito tarde e está morrendo de metástase. Então, isso é gravíssimo, seríssimo, e os pacientes têm que ficar muito atentos. E como o aspecto é muito diferente. O clássico é uma pinta preta que você olha e você fala é feia. Mas às vezes ele pode não ter nem cor e tá no meio de outras coisas ali que você passou laser, que você cortou. Eu vi um vídeo que tiravam com fio, sabe o fio que a gente tira pelo? Arrancando a crocórdia com fio. Eu falei, gente, tomara que não tenha um pedaço de um melanoma aí no meio. A gente vê e se assusta, né? Então, eu acho que esse alerta é super importante para que todas as pessoas fiquem alerta, que não tem como banalizar e não jogar nada fora. A gente não joga. Eu lembro que o Filos, que é patologista da nossa época, falava do Dr. Balde. Cadê a peça? Ah, foi pro balde, foi pro lixo. E o que era? Não tem como saber. Ah, volta lá e tira mais um pedaço. Não dá mais. Então, tem coisas que ou se faz o direito na hora certa ou não tem mais tempo. E onde que a gente fica mais preocupado no nosso corpo de aparecer um melanoma? Bom, o melanoma em áreas fotoexpostas também, rosto, pescoço, mas assim, a gente vê que existe uma prevalência em homens de melanomas no tórax e nas mulheres mais nas pernas, por causa provavelmente desse tipo de exposição. Mais na praia, né, mais quando você vai se expor realmente ao sol, daí leva uma torrada, depois volta para casa, depois leva outra torrada. Então, são os lugares, pode aparecer em qualquer lugar do corpo, pode aparecer nas mucosas, nos olhos, na boca, mas as áreas mais comuns são essas áreas que são mais expostas. E Felipe, os carcinomas, onde eles aparecem mais? Os carcinomas também são nas áreas mais expostas. O basocelular, especialmente no rosto, né, e os agressivos são mais comuns no rosto. Então, o nariz é o campeão, mas, enfim, em várias áreas. Na prática, nós vemos alguns padrões diferentes entre homens e mulheres. Então, por exemplo, nas orelhas é difícil acontecer nas mulheres, ou é menos comum, devido à proteção que os cabelos fazem durante a vida. Nessa área do buço, por outro lado, nos homens é menos comum. A gente vê, mas é menos comum. Talvez pelo bigode, enfim, não sabe exatamente. Mas tem um pouquinho de variação, mas, enfim, o rosto é o mais comum. Porém, tronco também é comum, especialmente carcinomas basocelulares superficiais, que são um pouco menos agressivos. Os espinos celulares, que são a outra forma de carcinoma, também são mais comuns nas áreas expostas. Aí eles acontecem bastante nos membros superiores e inferiores também, coisa que nos basocelulares é menos comum. Eu me lembro de um estudo, não sei se vocês concordam, porque já faz bastante tempo, que na Austrália eles estudaram o lado do corpo onde era mais prevalente câncer, como lá eles dirigem do lado direito, né, e a incidência do sol pela janela, então foi mais frequente do lado onde o sol incidia mais. Então, a gente tem essa comprovação de que realmente é o sol, né? As áreas cobertas, então, normalmente se usa a camiseta, né? Então, você vê a diferença nítida do dano solar, a pele muito mais danificada, muito com outra cor, inclusive, outra textura com relação às áreas cobertas, né? As expostas e as cobertas completamente diferentes, isso colaborando com essa hipótese, né? Exato. Inclusive, tem um artigo no New England, né, que é o periódico científico mais famoso na medicina, faz uns 20 anos talvez essa publicação. Era uma imagem de um caminhoneiro, se não me engano, nos Estados Unidos, em que ele dirigiu, obviamente, a vida inteira do mesmo lado, e o lado esquerdo dele era muito envelhecido, com muita ruga. Eu não lembro agora se ele teve câncer de pele ou não, mas isso foi demonstrado em outros estudos. Mas aquela foto é emblemática. Assim, você olha aquilo e fala, nossa... Realmente foi o sol. Realmente foi o sol. E boa parte do tempo com o vidro fechado, né? Então aí o vidro não protege toda... Agora sim, os vidros estão mais modernos. Com as películas, né? Exato. Na época, isso faz uns 20 anos, talvez mais, a proteção era menor dos vidros. Então, é uma foto emblemática depois, quem quiser procurar na internet. Como a pessoa pode se proteger do câncer de pele? Uma maneira... São medidas de fotoproteção. Claro que a mais comum delas é o uso do protetor solar, mas aí entra uma conjunção de fatores. Então, por exemplo, as pálpebras, a gente não consegue passar o protetor nessa região que a gente chama de tarso, que é o durinho da pálpebra. Então, aí é o óculos de sol que acaba protegendo. Então, o óculos de sol também faz parte. Chapéu, preferencialmente com abas mais largas para proteger a orelha. E roupas
com ou sem fotoproteção, mesmo uma roupa comum também é capaz de proteger. E além disso, evitar nas horas que a radiação é mais intensa, que são, daí depende um pouco da localização, mas entre 10 e 4 da tarde. Então essas são acho que as principais medidas, de uma maneira geral, obviamente falando. Os calvos, né, gente, sofrem, porque além de tudo, o couro cabeludo não foi projetado para receber tanto sol. E assim, se passa o protetor solar e com a mão ou suando, acaba saindo muito. Então, precisa ter um cuidado bem redobrado. Esses tecidos com proteção ultravioleta, eu acho que são bem práticos. Porque tem umas áreas que você passa filtro e incomoda, né? Desce para o olho, arde, aí a pessoa acaba não usando mais. Nós até fizemos um estudo no passado sobre câncer de pele em couro cabeludo. E os achados foram muito interessantes. Já tem outros estudos, né? Mas uma coisa que chamou a atenção nesse nosso foi que nos homens, obviamente, eles podia acontecer em qualquer área, especialmente nos calvos, né? Mas nas mulheres, houve uma grande incidência na linha que reparte o cabelo. Obviamente acontecer em outros lugares, mas assim, eu não lembro de cor agora os números, mas foi assustador. Mas mulheres calvas, né, Felipe? E mesmo, mas nas jovens era na linha. E aí, talvez, no chapéu e o peso do cabelo da mulher, talvez tracione e aquilo fique mais exposto que no homem jovem. Então, em mulher jovem, era quase sempre naquela linha. Então, até... Claro que é chato usar protetor no cabelo, né, para as mulheres, mas talvez pelo menos espirrar ali na praia, enfim, talvez seja algo que ajude a proteger. Não tem como até porque é uma região que, tendo cabelo, é difícil de você ver, né? Sim, sim. Então talvez já se encontre numa fase um pouco avançada a lesão. Mas além disso, porque parece que os melanomas de couro cabeludo são mais agressivos, não só porque... Normalmente eles são vistos numa fase mais avançada, mas eles têm um padrão um comportamento também um pouco mais agressivo. Então, tem que cuidar também do couro cabeludo, né? Não é só... Não podemos esquecer do couro cabeludo, gente. E, Michele, existe bronzeamento saudável? Olha, que pergunta, né? O bronzeamento é uma defesa da pele. O teu corpo vai produzir, a tua pele vai produzir melanina para fazer como se fosse um guarda-solzinho em cima do DNA da tua célula. Então, o bronzeamento é uma defesa, não é saudável. O que se pode fazer, assim, na verdade, o ideal seria que houvesse uma mudança de hábitos, uma mudança de conceito, e que ser bronzeado não fosse sinônimo mais de beleza, como era antigamente, né? Tinha um professor meu que dizia, white is beautiful. White is beautiful. Porque, infelizmente, isso existe no nosso país, que é um país tropical, isso é muito forte, né? Essa coisa de que a mulher bronzeada ou o homem bronzeado é um sinônimo de saúde e de beleza. Mas o bronzeamento não é um hábito saudável. Esses bronzeamentos artificiais de cama de bronzeamento, nem pensar, é muito nocivo para a pele. Esses bronzeamentos com tinta ou com autobronzeadores, eles não são agressivos para a pele, mas a pessoa tem que cuidar para ver se não tem nenhum tipo de alergia. E aquilo pigmenta, fica um tempo, depois começa a manchar, né? Não é uma mancha definitiva, mas não é um bronzeamento definitivo também. Então não existe bronzeamento saudável. Infelizmente, não. E a vitamina D? Qual a opinião de todo mundo? Agora vem a polêmica. Antes de falar, só vou fazer um complemento, depois não vou acabar esquecendo, que às vezes nós vemos, né, enfim, em sites, em algumas coisas na internet, que como raramente melanoma, carcinoma basocelular acontecem em áreas não expostas, às vezes as pessoas usam disso para tentar convencer a população de que o sol não tem relação, porque... Se a gente for olhar a estatística, acontece sim um melanoma numa área não exposta, ou um carcinoma... Melanoma plantar. Isso, acontece. Então, isso ainda está a se estudar, o que enfim, causou. Provavelmente uma X parcela deles não tem relação com o sol, mas 90 e altos por cento tem. Então, tem que tomar muito cuidado para não ser enganado por esse tipo de postagem, que não, olha só, teve um carcinoma... ou melanoma, exato, na axila, então não tem relação com o sol, não é por aí. São achados, né, são a exceção. Exatamente. Mas, e também eu tenho visto muito, assim, os falsos estudos científicos. Então, muitas vezes, isso é para ajudar a iludir, né, a te induzir um determinado comportamento que não vai ser legal para você, né. Então, para quem não fez nada disso e acabou que teve um câncer de pele, o que fazer? Qual que é o melhor tratamento para o câncer de pele? Para o melanoma, Michele? Para o melanoma, o melhor tratamento é a prevenção e o diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce é o pulo do gato para o melanoma,
assim, o que vai salvar a pessoa, porque se for diagnosticado na fase inicial, enquanto ele é in situ, ou enquanto ele é um melanoma superficial, com uma cirurgia simples, a pessoa tem quase 100% de chance de ficar curada. Por outro lado, se esse melanoma se aprofunda a ponto de alcançar a corrente sanguínea e linfática e se espalhar pelo corpo, as chances de sobrevida dessa pessoa em poucos anos é muito pequena. Hoje em dia existem tratamentos novos, terapias-alvo, as imunoterapias, né? Mas ainda assim, melhoraram muito o prognóstico, que é a expectativa de vida das pessoas em alguns anos, mas ainda assim não funcionam para todo mundo, tem muitos efeitos colaterais, então o melhor tratamento para o melanoma é o diagnóstico precoce. E como que a gente diagnostica o melanoma? Procurando o dermatologista ao menor sinal de perigo, de tudo que a gente já falou até agora, uma pinta que começa a crescer ou que está diferente de todas as tuas outras, procura o dermatologista, mesmo que você não tenha nenhum problema, nenhuma preocupação, procura o dermatologista uma vez por ano, como você faz com ginecologista, urologista, justamente porque é o único câncer que a gente consegue enxergar. Tem um dermatologista famoso que falou que ninguém deveria morrer de melanoma, e ninguém deveria morrer de melanoma, porque a gente vê o melanoma, é só o médico experiente olhar. Então, procura o dermatologista uma vez por ano, e todos esses cuidados que o Felipe falou também, né? Tem uma campanha que foi bem legal, que era dos dálmatas, lembram? Que era para incentivar que uma pessoa olhe a pinta da outra. Eu tenho mais uma dica para quem quer prevenir o melanoma. Se casar. Porque saiu um estudo no mês passado, né? Super fresquinho, mostrando que os homens casados morrem menos de melanoma, porque as mulheres enxergam. E assim, como no homem o dorso... O olho da mulher é naturalmente este. A maior parte dos melanomas nos homens são no dorso. As mulheres são observadoras, mais observadoras que os homens, então elas veem aquela pinta que está diferente nas costas do marido. Então, estatisticamente, está comprovado agora que casar é benéfico para o homem. Por vários motivos. Ixi, agora vem a polêmica. E como é que é para o câncer que não é melanoma, os carcinomas, Felipe? Então, só antes de falar dos carcinomas, tem uma história curiosa para compartilhar. Há uns bons anos, estava no consultório, o paciente entrou, um homem sozinho. Eu falei, bom dia, né? Meu nome é Felipe, o que eu posso ajudá-lo? Ele falou, então, Felipe, eu vim aqui porque minha esposa mandou, ela não conseguiu vir junto, mas ela circulou nas minhas costas as pintas que ela está preocupada. E ele removeu a camiseta, felizmente eram todas benignas, né? Mas aquilo me chamou muita atenção e vai de encontro a essa história que você acabou de contar, Michelle. Enfim, com relação aos carcinomas, então, Karina, é difícil resumir, porque eu sempre digo que carcinoma basocelular, espinocelular, eles têm nome e sobrenome. Então, o que significa isso? Carcinoma basocelular, que mais? Ele é superficial, ele é nodular, ele é infiltrativo. Qual que é o subtipo dele? O subtipo é como ele se manifesta no microscópio. Se é, de uma maneira resumida, com raízes ou sem raízes, né? Com uma menor chance de ter raiz ou não. Então, essa classificação é fundamental. Isso geralmente vem no laudo da biópsia. E, além desse item, aonde que ele está localizado? Então, se ele está no rosto ou se ele está nas costas, nos braços, porque isso também é importante. Por que é tão importante a localização? Porque o carcinoma, né, vamos falar primeiro do basocelular, ele não se espalha para outros órgãos, né, ou enfim, quase nunca se espalha. Mas localmente ele pode ser destrutivo. Então, se nas costas ele ficar um tempo e se você raspar, ele volta, não tem muito problema, entre aspas, de você reabordá-lo, você não vai causar um dano tão grande. Agora, se isso é no nariz, na pálpebra, em volta da boca, a orelha, essas áreas, além da estética, que é fundamental, tem a questão funcional. Então, nossa pálpebra protege nossos olhos que enxergam, nosso nariz respira, nossa boca fala, come e nossa orelha escuta. Então, essas áreas mais nobres, sendo nessas áreas o tratamento, agora falando mais direto, né, a recomendação por diversas diretrizes nacionais e internacionais é a cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia é mais eficaz do que outros métodos, como tem alguns cremes de remédio que nós podemos usar, crioterapia, raspagem, cauterização. Então, de uma forma resumida, quando o carcinoma é no rosto, a cirurgia ela é a primeira opção. Existem 2 métodos de cirurgia que nós podemos falar mais para frente, cirurgia convencional e cirurgia micrográfica de Mohs ou Mohs. E quando ele é em outras áreas, ele pode sim tentar outros métodos de tratamento, desde que ele não seja dos carcinomas com raiz. Então, se é o carcinoma superficial
ou mesmo nodular pequeno, sim, a gente pode curetar, etc. Porque se isso voltar, é fácil de reabordar, ao contrário, enfim, do rosto, né? Para o espino celular, é parecido, as recomendações são parecidas. Então, a cirurgia, sim, é o principal método de tratamento. Em carcinomas muito iniciais, né, que são in situ, como nós falamos, apenas na camada externa ou em áreas não nobres, sim, pode tentar outros métodos de tratamento. A questão das quimioterapias, imunoterapias, isso nos carcinomas é menos comum, é só em casos mais avançados, inclusive às vezes precisa de abordagem multidisciplinar, mas na grande maioria das vezes o dermatologista ou outros colegas que lidam com câncer de pele conseguem tratar o paciente. Eu queria só complementar a parte do tratamento do melanoma, que eu pulei do diagnóstico precoce para as imunoterapias, para as terapias sistêmicas, mas a cirurgia é sempre a primeira escolha de tratamento, né? Independente do que vai se fazer depois ou não, tem que tirar a lesão inteira com uma margem de segurança, então a cirurgia é sempre o primeiro passo. E geralmente, se é um melanoma, a cirurgia é em 2 etapas, né? A gente tira, pinta, confirma. É maligna, a gente vai ter que fazer depois uma ampliação de margem. Então, no melanoma, a cirurgia é em 2 etapas. E se precisar avaliar os linfonodos, essa etapa pode ser feita junto com a segunda etapa, mas a gente sempre tira, pinta suspeita pequena, a gente já não tira a margem de segurança, né? E Felipe, quando que fica indicada essa cirurgia micrográfica que você citou? Em quais casos? Ou você indica para todos os cânceres de pele do tipo carcinoma? Bom, essa é uma excelente pergunta. A indicação da cirurgia micrográfica de Mohs, né, o Mohs, vai depender muito da diretriz do país, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é amplamente disponível há várias décadas. Então, lá, carcinoma daqui para cima, a grande maioria é Mohs, ampla disponibilidade, etc. Muitas pessoas que fazem a técnica. Agora, a Europa é muito heterogênea, o Brasil cresceu muito a técnica, mas então eu vou seguir basicamente as recomendações americanas com algumas adaptações. Então, de forma geral, carcinomas no rosto, ela é muito bem-vinda, especialmente nessas áreas mais nobres, que são em volta dos olhos, nariz, boca e orelha. Mas testa, bochecha também, ela é muito bem-vinda. Por quê? Isso. A cirurgia, vou falar das 2 técnicas, tá? Qualquer coisa que vocês querem complementar, Karina, também, por favor, fique super à vontade. Então, a cirurgia convencional e a micrográfica, elas têm 2 grandes diferenças, que são, número 1, momento que é realizado o exame no microscópio. Então, uma vez feito o diagnóstico do câncer de pele com uma biópsia, o que interessa ao médico, especialmente ao paciente, é saber se esse câncer de pele será removido por completo. E como que nós sabemos disso? Olhando isso no microscópio. Então, na cirurgia convencional, a pele é removida e enviada para um exame dias depois, enquanto que na cirurgia micrográfica, esse exame é imediatamente após a remoção. Então, é removido, o paciente fica esperando, esse fragmento de pele é preparado, são várias etapas, e nós olhamos isso no microscópio. Se sair tudo, ótimo, vai lá e reconstrói, ou deixa cicatrizar sozinho. Se tiver uma raiz, no mesmo momento você tira e o paciente espera de novo. Então, dá para notar que é algo mais trabalhoso, mas que, enfim, vale a pena nessas áreas mais nobres. Então, diferença número 1, momento do exame no microscópio. Diferença número 2, essa é mais importante, talvez um pouco mais complexa de explicar por aqui, mas vamos lá. É como que é feito o exame desse fragmento de pele e o quanto dele é examinado. Então, na cirurgia convencional, o exame ele não vê por completo o que está em volta, a pele em volta do câncer de pele. Ele vê amostras disso, né? Então, é como se fosse um pãozinho de forma e nós o fatiássemos na vertical e víssemos algumas fatias das bordas, que são a casca do pão. Na cirurgia de Mohs é como se a gente abrisse o pão e cortasse em outro sentido e visse toda a casca do pão. Então, qual que é o impacto disso? Na cirurgia convencional, como o exame é feito depois e o exame é por amostragem, há um termo chamado margem de segurança, que é, na verdade, a remoção de pele aparentemente saudável ao redor do câncer de pele, já que você não vai ver na hora e não vai ver tudo. Na cirurgia micrográfica, não precisa tirar margem de segurança. Então, você começa tirando o mínimo possível de pele ao redor do câncer de pele e, se for necessário, você remove mais, né? Então, essas margens também variam de acordo com a diretriz, mas para terem uma ideia, para carcinoma basocelular é pelo menos 4 milímetros, para espinocelular também, mas 4, 5, 6, depende muito do país que você for ler a diretriz. E às vezes você pensa, 4 milímetros não é muito, né? Se for começar um Mohs com 1 ou 2 versus 4 numa convencional. O problema é que a área de um círculo, ela aumenta exponencialmente de acordo com a margem. Se a gente lembrar da cálculo de área, né, πr²,
Então, qualquer aumento do raio aumenta bastante a ferida operatória. E se isso for numa borda ciliar aqui, faz muita diferença. A diferença é enorme no nariz. Tem um impacto grande na reconstrução. Claro, então, o objetivo número 1 da cirurgia micrográfica, né, que às vezes as pessoas confundem. A melhor coisa do MOS é que a cicatriz é menor. Não, a melhor coisa do MOS é que, ao examinar por completo, a chance de cura é maior. Né? Isso já foi muito bem documentado. Sim, você sabe que você está tirando o tumor inteiro, Isso. né? E que, portanto, você tem uma chance de cura muito maior. Exato. E você criou um defeito menor que vai ser mais fácil de você reconstruir, Perfeito. né? Exatamente. Então, se der para fazer MOS, Eu se acho- fosse em mim, eu faria MOS. Em mim também. Acho que é importante também a gente salientar que a cirurgia convencional, ela avalia 2%, 3%, porque tem essa amostragem que o Felipe falou. E no MOS a gente avalia 100%. 2, 3% só do tecido é a maior do amostragem. tumor removido. Então, Então, numa cirurgia convencional, pouco, você né? avalia por amostras e essa amostra mostra 2 a 3%. Então, até numa cirurgia convencional com margens livres, você pode ter sim algum escape e o tumor voltar depois. Agora, no MOS, não, é mais seguro. Eu falo para os meus pacientes quando eu vou fazer a MOS, olha, a gente não está preocupado com cicatriz, a gente está preocupado com cura, né? O mais importante é a cura para o MOS. Tem essa vantagem de, se é uma lesão inicial, ser pequeno e ser mais fácil de fechar. Mas, frequentemente, quando o tumor volta, aí sim é bem difícil, né, Felipe? Reabordar um paciente que já foi mexido é mais difícil. E até complementando, isso não quer dizer que tudo tem que ser MOS, né? Então, isso, pelo contrário, a disponibilidade do MOS, enfim, tem vários fatores aí que envolvem essa escolha, isso varia de cada país, né, essa disponibilidade. Mas, sem dúvida, né, de forma resumida a tua pergunta inicial, acho que casos no rosto ela é muito bem-vinda, especialmente, isso vale para todos, mesmo os bonzinhos, entre aspas, com baixo risco de fazer raiz, como o nodular, ela é bem-vinda também. Mas no superficial, etc. Não se trata mais, se possível, é sempre a cirurgia, né? Então, carcinoma superficial no nariz, sim, tá indicado fazer MOS, é o melhor. Então, por exemplo, sempre tem que ser MOS? Não, por exemplo, nas costas, nós temos pele sobrando, né? Então, assim, você tirar um pouco a mais de pele, você resolve, é muito mais prático. Então, mesmo em países onde é amplamente disponível, como os Estados Unidos, eles fazem bastante cirurgia convencional. Porque a convencional, ela também resolve. Só que aí não dá para fazer a convencional com margem muito pequena. Porque aí você corre o risco de ficar alguma raiz nessas partes do pão que não foram examinadas e isso volta, né? Isso é uma recidiva. Ou de, enfim, ter que fazer a cirurgia de novo, né? Então, ambas são eficazes, mas o MOS, sem dúvida, tem seus benefícios, como a gente conversou, especialmente no rosto, né? E, Felipe, depois que o paciente teve um câncer, tratou, como que esse paciente é acompanhado no carcinoma basoespinocelular? Então, as atuais diretrizes, às vezes varia um pouco a mesma coisa de cada país, mas de uma forma geral, no basocelular, semestralmente, ou agora eles mudaram de 6 a 12 meses nos primeiros 5 anos. Então, teve um carcinoma basocelular, vai acompanhar com o dermatologista para fazer um exame completo da pele, anamnese, a cada 6, 12 meses por 5 anos. Recomenda-se que depois disso, isso continue sendo de forma anual. Claro, tem pacientes que têm muitos carcinomas. A gente vê esses pacientes mais com um intervalo menor, às vezes 3 meses, enfim. Os imunossuprimidos também, né? Também, exato. Então, pacientes transplantados de órgão sólido, principalmente rim, coração, pulmão, etc. Esses pacientes têm um risco aumentado de carcinomas, especialmente espinocelular, que são os tumores evoluem mal nessa população, infelizmente. Então, esses pacientes têm que ser seguidos muito de perto, com um segmento bem menor do que 6 meses ou 12 meses. Claro, no espinocelular muda um pouco a figura, mas geralmente 6 meses também. Agora, espinocelulares agressivos, que às vezes precisam de segmento com exame de imagem, às vezes até com outros colegas para fazer ultrassonografia de linfonodo. Então, tem um pouco de variação entre esse segmento. E uma coisa importante que eu comento com os pacientes é que o segmento, na grande maioria das vezes, não é para ver se aquele carcinoma vai voltar, porque felizmente a cirurgia ou outros métodos, quando bem indicados, resolvem os carcinomas na primeira tentativa. O segmento é muito importante para o diagnóstico precoce de outros tumores. Então, isso já foi demonstrado em outros países. No Brasil, não sei se nós temos um estudo, tem que dar uma olhada, acho que não, mas lá nos Estados Unidos, nos anos 90, eles já mediram isso. Qual que é o risco de um novo carcinoma após o primeiro? Já teve. Então, eles seguiram os pacientes por 5 anos e a cada 100 pacientes, 32 tinham um novo carcinoma. Então, é um número alto, né? 1/3 vai ter um novo carcinoma. E aí, essa ideia de fazer o segmento, porque surgiu, se trata
precoce, o tratamento é porque menor, a entra cirurgia, a naquilo, né? cicatriz é menor, enfim. Se você pegou sol, não foi só naquele lugar que apareceu Perfeito. aquele câncer. É. Você tem várias outras áreas que você não está enxergando, que estão em andamento e que vão Isso. aparecer daqi a 3, 6, 12 meses. Então, você tem que pegar no começo É. para poder fazer a cirurgia da melhor forma possível. E agora eu li o dermatoscópio, a gente não falou muito dele ainda. Ia falar agora, Mas né? ele, sem dúvida, ele revolucionou a dermatologia, né? Então, para o diagnóstico precoce, é fantástico, assim. Tem lesões que a olho nu, nós ficamos na dúvida, tanto Sim. acho que no mundo do melanoma quanto nos carcinomas, e olha assim, fica na dúvida, se põe o dermatoscópio, assim, parece que eu sou míope, tenho um grau alto, parece que pôs um óculos, assim, porque o grau tá enxergando. Assim, Eu falo isso, o dermatoscópio é meu olho. É. Né? É a Dermatologista continuação, né? não consegue ficar... Começa a acabar a bateria, já dá uma angústia, né? O estetoscópio tá pro cardiologista, como o Isso. dermatoscópio tá pro dermatologista. É. A gente não consegue ter uma prática de qualidade sem o dermatoscópio, é impossível. Não tem mais como. Uhum. E o segmento, Mi? Como que é o Melanoma. mapeamento dos nervos das pintas? Bom, para o melanoma é mais ou menos como o Felipe falou, também variam as diretrizes de um país para o outro e até de um hospital para o outro, né, Felipe? Cada grupo faz um protocolo, mas normalmente também são consultas a partir do diagnóstico do primeiro melanoma a cada 6 a 12 meses, nos primeiros 3 a 5 anos, dependendo do lugar. A não serem melanomas muito avançados, metastáticos, que no início daí esse segmento é feito trimestralmente, com exames de imagem e tudo mais. Mas a partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico de um melanoma, para o melanoma, a chance de ter um novo melanoma é mais ou menos, fica em torno de 10%, variando um pouquinho de um estudo para o outro também, mas mais ou menos 10% de chance da pessoa ter um novo melanoma, né, que é um tumor muito agressivo. Então, o segmento é super importante, a pessoa tem que fazer o acompanhamento com o dermatologista, também como o Felipe falou, não tanto para ver se aquele melanoma vai voltar, porque foi retirado com margem, a chance de voltar é muito pequena, mas principalmente para ver se outros melanomas não aparecem. Esse acompanhamento é feito pela consulta dermatológica. Só de olhar, a gente tem assim, estimativas de que a gente consiga fazer 70% dos diagnósticos de melanoma, só de olho, e com o dermatoscópio isso aumenta para quase, assim, cerca de 95%. Então, um acompanhamento com dermatoscopia, no início semestral e depois anual, e existe esse exame que você citou, que é um mapeamento de nervos, que é muito já bem comprovado por muitos estudos, que ele aumenta a chance do diagnóstico de melanoma, especialmente dos melanomas numa fase muito inicial, quando a gente olhando com a lupa, ou às vezes até com o dermatoscópio, a gente não consegue ver que aquela lesão é um melanoma, e a gente vai perceber isso só com as modificações que aquela lesão vai sofrendo ao longo dos meses. Então, o mapeamento, ele é um exame feito em 2 etapas. Primeiro, a gente faz fotos do corpo todo do paciente, para ver se apareceu de um ano para o outro novas pintas, justamente porque 70% dos melanomas aparecem como uma pinta nova. Na segunda etapa desse exame, a gente vai fazer a fotografia ampliada, a fotografia da dermatoscopia das lesões que forem selecionadas, das pintas que a gente achar que precisam ser seguidas, e essa foto vai ficar guardada. Depois de um ano, a pessoa volta e a gente vai olhar de novo aquela foto. Isso se baseia no princípio de que uma lesão benigna, ela tende a ser estável, enquanto um melanoma, um câncer, ele tende a se modificar ao longo dos anos. Então, o primeiro mapeamento deve ser feito, o segundo mapeamento deve ser feito depois de 6 meses ou 1 ano, depende também do serviço, mas anualmente a pessoa tem indicação de fazer esse exame de mapeamento corporal, justamente porque a gente consegue pegar tanto lesões que aparecem como lesões novas, quanto lesões que estavam lá já e começam a se alterar, tudo isso numa fase muito inicial, quando só de olhar aquela pessoa que tem mais de 50 pintas, nem que ele seja casado com uma mulher muito observadora, né? Ela às vezes não vai conseguir perceber no meio daquelas lesões lá uma lesão nova ou que uma se alterou um pouquinho, e isso a gente consegue pelo mapeamento definir, assim, na maioria das vezes com muita precisão. O mais fácil é prevenir, né, gente? O mais Porque fácil depois é prevenir. não é, a gente dá um jeito. Aí depois só fazer um comentário, é uma comparação que eu gosto de fazer, voltando a essa questão do tratamento, né? Como que trata câncer de pele, né? Os carcinomas, por exemplo. Depende. É que nem acne, né? Então, a acne, você vai tratar de acordo com a severidade dela. Então, se é uma acne leve, você pode usar creme com bons resultados. Agora, se o paciente chega com uma acne grave,
com cisto, etc., você já tem que usar um tratamento sistêmico, seja ele Roacutan, ou seja ele antibiótico, enfim. Carcinoma tem que ir mais ou menos na mesma linha, então não quer dizer que tudo é cirurgia, enfim, seja convencional ou MOS, não. É aquilo que eu falei do nome e sobrenome. Então, é um carcinoma basocelular bonzinho numa área não nobre, você pode sim tratar com uma raspagem, com cauterização, com ótimos resultados. Você pode tratar com creme, né? Temos 2 no Brasil aprovados para isso, com ótimos resultados. A grande questão é indicar bem, né? E aí que acho que é o diferencial do dermatologista, é indicar bem. Então não adianta também usar um creme, né, para um carcinoma agressivo. Você só vai estar empurrando a sujeira para baixo do tapete. Então aquela raiz, que eu sempre faço uma analogia com os pacientes, que o carcinoma é que nem uma árvore. Você tem que tirar a árvore e a raiz. Se você só tirar a árvore, a raiz vai voltar, né? E isso pode levar 6 meses, pode levar 5 anos. Mas, enfim, então só esse complemento com relação a... felizmente, temos múltiplos tratamentos hoje em dia, e o tratamento ele deve ser escolhido, indicado de acordo com essas características que nós comentamos de forma resumida. Só queria fazer esse complemento aí que eu acho importante. Então, fiquem de olho nas suas pintas e de quem está em volta. Obrigada, gente. Compartilhem, entrem no nosso canal, assinem, divulguem, porque a gente só quer passar informação para todo mundo e que isso se pulverize. Obrigada por mais essa participação. Valeu, gente.